Você já se perguntou o que o clássico Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, escrito nos anos 50, tem a ver com os dias atuais? É isso que eu vou te contar no vídeo de hoje, então fica aqui comigo para você descobrir. Oi gente, eu sou a Natália Donato e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, que é um clássico da literatura, um livro já bastante antigo, mas que continua muito relevante nos dias atuais. Eu fiz a leitura do livro recentemente, era um livro que já estava na minha lista há muito tempo, que já estava aqui na minha estante também há muito tempo. Eu tinha muita curiosidade, mas sempre ia jogando pra frente. E aí, um tempo atrás, eu descobri que uma das minhas músicas favoritas da vida foi baseada, foi inspirada por esse livro. Então, isso me deu um gatilho, assim, pra falar, opa, é agora, é o momento que eu preciso fazer a leitura desse livro. Mais pra frente no vídeo eu vou te contar qual é a música. Antes da gente começar a falar do livro aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. A gente tá chegando nos 900 inscritos e a minha meta esse ano é chegar finalmente nos 1000 inscritos até o final do ano. Me ajudem a bater essa meta aí, eu sei que tem muita gente que assiste o canal e não tá inscrito, então se inscreve. Deixa o seu like, me ajuda a conseguir aí a bater essa meta e me segue também nas redes sociais, principalmente o Instagram, que eu estou sempre por lá. Publicado em 1953, Fahrenheit 451 faz parte aí da trindade de distopias, que é composta por Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e 1984, do George Orwell. 1984 foi uma leitura que eu fiz também esse ano, e eu trouxe vídeo aqui no canal, então eu vou deixar nos cards. E Admirável Mundo Novo eu li já faz um tempinho, alguns anos. Eu também trouxe vídeo na época pro canal, mas era um outro canal ainda que eu tinha na época, e eu falei um pouquinho também sobre o que eu achei dessa história. Preciso dizer que as três obras são incríveis dos seus próprios jeitos, mas eu acho que Fahrenheit 451 foi a que mais me impactou e a que eu mais gostei. Participação especial da Laika e da Leia aqui hoje, pessoal. A trama se passa num futuro distópico, onde temos bombeiros que não são contratados para apagar incêndios, mas sim para começá-los. E eles não queimam qualquer coisa, não. Eles queimam livros. O nosso protagonista, o Guy Montag, ele é responsável, então, por queimar livros, já que as pessoas acreditam, nessa sociedade, que o conhecimento pode ser perigoso, então os livros podem ser considerados aí como uma grande ameaça. Já no início da história, o Montag conhece a Clarice, que é uma jovem que o faz questionar todas as suas crenças, seus ideais, e ele, por conta de algumas conversas, alguns diálogos que eles têm, o Montag começa a questionar quem ele é, o que ele faz, o trabalho dele, a sua família e tudo mais. Esse é o primeiro momento na trama em que nós vemos o Montag já se questionando, sobre o que ele é, o que ele faz, o que ele conhece, e tudo que a Clarice traz para ele de informações. Embora Fahrenheit 451 seja um livro antigo, escrito já há bastante tempo, ele continua sendo muito relevante nos dias atuais, porque ele mostra pra gente como a sociedade pode se tornar ignorante e alienada com a falta de conhecimento. E isso, eu acho que a gente pode traçar dois paralelos com a nossa sociedade atual, com a nossa realidade atual, na verdade. Que uma delas é essa questão das informações, do quanto de informações nós recebemos e não buscamos ver se aquilo é verdade, se aquela informação é verídica. E acho que principalmente, é essa tendência de consumir coisas cada vez mais rápido. Hoje é um fato que a grande maioria das pessoas acaba preferindo consumir conteúdos muito rapidamente. As pessoas não têm mais paciência para ouvir uma música que seja um pouquinho mais longa, para assistir alguma coisa que seja um pouco mais longo, um filme, uma série com vários episódios. E eu não tô criticando isso, tá? Eu sou uma pessoa que muitas das vezes gosta de consumir coisas rápidas, conteúdos aí mais superficiais, mas é um fato, as pessoas cada vez menos estão dispostas a passar muito tempo para consumir alguma coisa. E isso é algo que é muito bem retratado no livro, por exemplo, através da esposa do Montag, a Mildred. Ela é completamente alienada e ela tá conformada, Ela é uma pessoa que, para ela, tá ótimo do jeito que tá, e tudo que pode colocar em perigo essa realidade que ela vive abala as estruturas dela. E embora eu não tenha simpatia nenhuma
pela Mildred. Eu entendo que ela é uma peça fundamental para a história também, então ela é um ponto-chave. É um outro momento em que a gente percebe o Montag se questionando, né, sobre tudo que ele vive, se aquilo é realmente correto, se é aquilo que ele realmente quer fazer, se é aquilo que ele quer continuar fazendo da vida dele, ou se não. Então é um outro momento também, quando a gente começa a entender um pouquinho mais da relação dos dois e conhecer um pouquinho mais da Mildred, que a gente começa a ver, mais uma vez, esse momento, né, do Montag se questionando completamente sobre tudo. A história começa a degringolar ali quando o Montag recebe um chamado, uma denúncia, para incendiar a biblioteca de uma senhora que foi descoberta ali, a posse de muitos livros. Acontece toda uma situação ali e o Montag acaba pegando um livro e levando embora, né, escondendo na casa dele. E isso o faz se questionar muito sobre a sua lealdade para com o Estado. E assim, diferente da maioria das distopias, né, que nós estamos acostumados a ler, a consumir histórias e tudo mais, aqui não é o Estado, não é o governo que impõe que o conhecimento pode ser perigoso, que os livros precisam ser abolidos. Não, aqui é a própria sociedade. É por isso que eu falo que dá para traçar um paralelo com o que nós vivemos, né, nos dias atuais. É a própria sociedade que começa a ter preguiça, que começa a querer coisas cada vez mais fúteis, a querer coisas cada vez mais rápidas, a perder mesmo, né, o interesse. Parecem completamente desinteressados o tempo todo. É isso que eu acho que é um dos grandes diferenciais dessa história. Não é o Estado que tá por trás daquilo, mas sim a própria sociedade. O Capitão Beatty, eu não sei se é assim que se fala o nome dele, talvez eu esteja falando errado, mas o Capitão, então, que é o chefe do Montag, é um dos personagens também que é muito importante para essa trama, porque tem um determinado momento em que eles estão tendo um diálogo que a gente entende que o capitão, ele tem muito conhecimento, ele cita Shakespeare, ele vai, enfim, tendo ali um diálogo com o Montag que é extremamente interessante, é um dos pontos altos e é um dos momentos favoritos do livro para mim, onde ele tem ali, então, essa conversa, ele tem uma conversa muito franca com o Montag e ele vai explicando muitas coisas e ele vai dando a entender muitas coisas. E ele deixa muito claro, né, que ele preferia não ter o conhecimento, mas ele tem o conhecimento. E é por isso que ele acha que pode ser muito prejudicial. E como toda boa distopia, claro, nós temos sim um grupo de rebeldes. E aqui o nosso grupo de rebeldes nessa trama, eles são responsáveis por memorizar os livros que eles leem, que eles conseguem, que eles têm acesso. Para que assim, né, de uma certa forma, o conhecimento nunca morra. Mesmo que os livros sejam queimados, mesmo que não existam mais livros, eles estão lá com tudo memorizado na cabeça deles para que de alguma forma eles consigam passar esse conhecimento adiante. Eu achei o final do livro muito impactante e com certeza, para mim, inesperado. Eu acho que desde o momento em que o Montag tem essa conversa com o chefe dele, acontecem coisas que eu não imaginava, inclusive após esse diálogo acontece algo que eu fiquei, caramba, não acredito. Eu tava lendo e eu falei, gente do céu, o que tá acontecendo aqui? A partir desse momento a gente já tá assim caminhando pro final do livro, né, pro final da trama. E foi um final que me impactou, foi um final que eu não imaginava, que as coisas aconteceriam daquela forma, mas eu gostei bastante. O livro todo, na verdade, ele é fácil de ler. A gente tá falando de uma trama que é densa, a gente tá falando de temas que são, como eu disse, muito relevantes. Uma das coisas que eu mais gosto em distopias, né, e em Fahrenheit 451 não foi diferente, é que esses livros, né, principalmente esses antigos, foram escritos, sei lá, 50, 60, 70 anos. Então, assim, já faz muito tempo. E o que foi escrito naquela época, né, sobre uma sociedade futurista e tudo mais, se torna ainda é relevante nos dias de hoje. Então, eu vejo muito que as distopias de hoje, daqui 50, 60, 70 anos, eles, ou infelizmente, elas também serão relevantes. E é isso que torna todos esses livros, né, muito atemporais. É algo que me encanta muito nas distopias, é algo também que me encantou muito em Fahrenheit, que é como eu disse, né, ele trata ali de um tema de liberdade intelectual, de liberdade de conhecimento, de alienação, e é algo que a gente tá vendo muito nos dias atuais. A gente tá em 2024. Foi o que me fez refletir bastante depois da leitura desse livro, o quanto esse livro é relevante nos dias de hoje, no momento em que eu estou vivendo. Então acho que ficou muito claro que eu adorei esse livro,
Foi com certeza uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. Foi um livro que eu li muito rápido. O livro, ele é curto, ele tem 200 páginas. E fica até uma curiosidade aqui pra vocês. Ele é curto, assim, porque ele inicialmente foi escrito como um conto. E aí, depois, ele foi expandido, né? O livro, o conto, na verdade, ele foi escrito em 9 dias. E aí, depois, expandiu pra poder virar um romance, né? Pra poder virar aí um livro. Ele tem menos de 200 páginas, então ele é muito rápido de ser lido. Não vou mentir. O começo, ele é um pouquinho difícil. Pelo menos pra mim foi, né? Eu não sei se é porque a edição do meu livro já é um pouquinho mais antiga, então tem uma tradução que não é tão fácil, digamos assim. Eu sempre falo muito sobre isso, sobre quando eu vou falar dos clássicos, né, que eu faço a leitura, sobre como é importante que você faça a leitura em uma tradução um pouco mais recente, porque isso impacta bastante na leitura. Primeiro, os 20% do livro ali eu achei um pouquinho mais difícil de se ler, não vou negar. Mas ao mesmo tempo, depois que você começa a entender, que você tá um pouquinho mais inserida ali nesse universo, a leitura assim, ó, vai com uma beleza. Vou aproveitar já para trazer então outra curiosidade aqui para vocês, que é sobre o título do livro, né? Por que Fahrenheit 451? Nas minhas pesquisas, eu descobri que 451 graus Fahrenheit é a temperatura necessária para queimar papel. Então a gente tem aí esse paralelo com o nome do livro e toda a trama, né? Todo o plot principal dessa trama. Aí eu queria aproveitar para dizer também que fazendo o roteiro desse livro, eu finalmente aprendi a escrever Fahrenheit. Porque, gente, que palavrinha difícil que eu achava de escrever isso aqui antes. Misericórdia. Toda vez que eu ia procurar o nome do livro, eu apanhava, porque eu não conseguia escrever o nome dele direito. Mas pra fazer o roteiro desse vídeo, eu tive que aprender a escrever. Então agora eu sei escrever Fahrenheit. E pra encerrar as curiosidades, né, eu mencionei que tem uma música aí que eu amo de paixão e que foi inspirada por esse livro. E a música que eu tô falando é The Sound of Silence, do Simon and Garfunkel. Eu acho essa música maravilhosa. Ela é uma das minhas favoritas. Então, quando eu descobri, né, que a música foi inspirada no livro, foi mais um gatilho ali, como eu disse, né, pra poder fazer essa leitura. E aí eu tô até pensando em trazer um conteúdo pra cá, um pouquinho mais aprofundado, pra gente traçar paralelos entre a música e a história do livro. Tem muita coisa que, se vocês pararem pra analisar, vocês vão ver ali as referências. Então deixa pra mim nos comentários se vocês têm interesse nesse conteúdo que eu trago pra vocês. Como eu disse, então, eu amei fazer a leitura de Fahrenheit 451. Eu espero que eu tenha despertado aí um pouquinho do interesse pra vocês também fazerem a leitura desse livro, porque realmente é uma super indicação de livro aqui pra vocês. É um livro que vale muito a pena conhecer e dar uma chance. Eu vou deixar o link de compra de Fahrenheit, assim como de Admirável Mundo Novo e 1984, que eu acho que são leituras incríveis e que elas podem sim e devem ser feitas. Eu vou deixar também o link dos vídeos aqui. Eu já falei desses livros pra vocês, que eu já contei um pouquinho. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo aqui no canal. Tchau!